neste exato momento, nas redes sociais verificadas do senador Marcos Duval, nós nos deparamos com a seguinte nota oficial, assinada pelo senador Marcos Duval e, repito, postada pelo próprio senador Marcos Duval nas suas redes sociais verificadas. Eu vou ler a nota. A gente tem a imagem da nota, produção? Bom, nós já vamos colocar a imagem dessa nota, mas eu vou ler, prestem atenção. Informo, Marcos Duval escreve e assina o seguinte: informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que ao comunicar o ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo por escrito e textualmente, via mensagem de WhatsApp, em nenhum momento recebi a orientação do ministro para fazer a referida formalização. Faça um pin que aí tem um primeiro problema, e é um problema para o Marcos Duval. Portanto, ele continua, não fui orientado para formalizar nada, nem por resposta às mensagens que enviei, nem pessoalmente durante o encontro que tivemos. Fiz o meu papel como senador da República de comunicar, vocês podem ver aí a imagem da nota oficial do senador Marcos Duval, que acusa o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de mentir. Marcos Duval acusa Alexandre de Moraes de mentir e diz que tem como provar que o Alexandre de Moraes não pediu para que ele formalizasse a denúncia. Aí temos dois problemas nesta nota. Já vou dizer qual é o furo da nota do senador Marcos Duval. No segundo parágrafo, ele diz que tem como provar, através de mensagem de WhatsApp, que em nenhum momento recebeu a orientação do ministro para fazer a formalização. Mas a conversa foi pessoal, ele só marcou o encontro por WhatsApp. E o ministro disse que não é. Eu não mando mensagem para quem eu não sou íntimo. Só se ele gravou a conversa com o ministro. Só se ele gravou a conversa com o ministro. Então ele foi avisar o ministro de um complô que ia gravar o ministro gravando o ministro, porque se não foi isso ele não tem como provar. É mentira. Agora a maior prova que eu quero ver ele fazer é da frase final, né? Exatamente. Leia a última linha do que ele afirma ali, que diz que tudo será comprovado do que ele falou até agora. Eu diria que é juridicamente impossível, porque ele deu tantas versões que alguma tem que ser falsa. Qual versão vai ser comprovada? Essa é a primeira. Porque a veracidade de tudo que eu falo é impossível duas coisas serem verídicas, porque ou aconteceu no Palácio da Alvorada ou no Planalto, ou começaram a conversar dentro de um lugar, foram andando com o carro e terminaram a conversa no outro. Aí a conversa aconteceu nos dois lugares, né? Olha, ele vai comprovar que foi na Alvorada, no Jaburu, na Granja do Torto, nós estamos vendo um momento histórico das Letras, Arembepe, nós estamos vendo um momento histórico do Brasil. Por qual razão? Todas as pessoas estão dizendo que o Marcos Duval cometeu um suicídio político. Nós estamos tentando contato com o senador Marcos Duval, claro, para prestar esclarecimentos sobre isso. Mas só qual é o detalhe? Tem um pensamento que diz: agoniza um homem, nasce o poeta ou surge o líder. Qual é a preocupação dele agora? Restaurar a credibilidade. O que ele está indo? Ele está indo para a briga. Porque ao falar que o Alexandre de Moraes está mentindo, ele está dizendo, a partir de agora eu vou para os finalmente. Por que é um momento histórico? Porque esse finalmente vai ter consequências, seja no Senado, seja para ele, seja para sua excelência o ministro Alexandre de Moraes. E aí, isso deixou de ser uma novela para ser uma narrativa de um processo histórico. Porque ele poderá, se ele levar adiante, em função da sua agonia, ele vai produzir algo muito
eu diria, não escandaloso, mas ele vai produzir um acontecimento e não um fato. Tem diferença entre fato e essa acontecimento. nota só resta uma coisa. Ou ele gravou a conversa com Alexandre de Moraes e vai conseguir provar o que fala, ou vai ser a palavra de um contra o outro. Exato. E não me parece que a dele vai prevalecer. Ainda mais com essa confusão de versões. E eu vou dizer outra coisa que nenhum outro jornal ou analista político ainda falou. Prestem atenção. Prestem muita atenção, porque isso é muito sério e isso requer investigação. Vamos fazer a cronologia? No dia da votação, Duval pede para se desfiliar ao Podemos, no qual ele é filiado. E vota no Pacheco. O Podemos não ia votar no Pacheco, ele ia votar, mas tudo bem. Votou no Pacheco, ele volta atrás da desfiliação no Podemos, fica no partido. E ele, naquela live fatídica da madrugada, que ninguém sabe o porquê, nem ele mesmo explica, depois, no seu depoimento ontem à Polícia Federal, ele fala de um movimento político que ele teve que ali a situação de crise conjugal foi ali. Percebam isso, porque isso é muito sério. A crise conjugal foi ali. Este movimento político, ele é um movimento dito de direita, mas anti-bolsonarista. Perceba. Este movimento começou publicamente nas suas redes sociais um movimento dentro desse movimento chamado de Nova Direita, ou seja, enterrar o bolsonarismo e vencer o lulismo. Essas são as duas metas. Com esse movimento, senhores, quem são os dois atingidos? O Jair Bolsonaro e quem, no ilusório popular, tem sustentado as vitórias do lulismo? O Alexandre de Moraes. Pensem, porque agora, ele chamando Alexandre de Moraes para a briga, ele está tentando criar uma suspeição, ou seja, ele está tentando criar um ambiente no qual o Alexandre de Moraes não pode mais ser juiz por imparcialidade. Ele está provocando o ministro Alexandre de Moraes para provocar artificialmente uma suspeição do ministro. Eu concordo contigo, mas então ele atinge o bolsonarismo e atinge o Alexandre de Moraes sairia. Só acho que ele não mata o lulismo. Não faz, mas a ideia, essa é a ideia. Essa é a ideia. O lulismo. Entendeu? A ideia, mas a ideia foi boa. Boa. A execução foi um desastre. Porque o que ele está tentando fazer agora é salvar um pouco dessa ideia, que é provocar artificialmente uma suspeição no ministro Alexandre de Moraes. E talvez salvar um pouco deste movimento de nova direita. A gente conseguiu comprovar que o Alexandre de Moraes não é isento. Esta chamada esdrúxula que ele faz ao ministro Alexandre na briga, essa provocação que ele faz, ele calunia, no mínimo difama o ministro Alexandre de Moraes. Olha, tenho muitas discordâncias jurídicas com o ministro Alexandre de Moraes, muitas. Mas esta nota do senador do Marcos Duval contra o ministro Alexandre é algo absolutamente abjeto. Porque ele diz que vai provar por conversa de WhatsApp o que foi discutido pessoalmente, a não ser que, como dissemos, ele gravou o ministro durante a ida para avisar que ele seria gravado.